And O filme Guarda-Costas fez dela uma estrela, mas quando a vida de Whitney Houston foi arruinada? Há uma década perdíamos uma estrela brilhante, uma voz que ecoou por muitas gerações. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para reviver um momento mágico na vida de Whitney Houston. Prepare-se para embarcar nesse flashback emocionante. A história começa com uma amizade poderosa, o encontro de duas almas destinadas a criar uma obra-prima. Você sabia que a incrível Whitney Houston tinha um lado especial com ninguém menos que o talentoso Kevin Costner? Sim, ele foi o herói por trás do sonho que a levaria aos holofotes mundiais. Ficou curioso? Então continue assistindo o vídeo, né? Já aproveite para deixar o seu like. Vamos lá! A música que você acabou de ouvir, meu amigo, é simplesmente uma das 6 joias musicais que a grande cantora Whitney Houston gravou para a trilha sonora de um filme lendário. E não podemos esquecer também da canção maravilhosa I Have Nothing, que fez corações pulsarem ao redor do globo e foi indicada ao tão prestigiado Oscar de melhor música em 1993. share my life, take me forward. E a partir desse ponto crucial em sua carreira, a ascensão de Whitney foi meteórica. O mundo se rendeu à sua voz de ouro e ela brilhava como nunca antes. Prepare-se para conhecer essa jornada inspiradora e emocionante da rainha do soul. Mas e aí, você sabe como Whitney Houston começou a sua jornada na música? Bem, antes dos seus primeiros anos solo, ela começou a cantar no coral de sua igreja, onde também aprendeu a tocar piano, enquanto sua mãe a ajudava a aperfeiçoar sua voz com aulas particulares de canto. Seu caminho para a fama começou em 1982, quando se tornou vocalista de uma banda punk. A sua voz talentosa chamou a atenção de várias gravadoras, e eventualmente ela assinou um contrato com a Arista Records, cujo dono era Clive Davis. Para o seu primeiro trabalho, ela colaborou com o cantor Ted Pendergrass e lançou o álbum Hold Me, que se tornou o primeiro sucesso de Whitney e foi apenas o começo da sua carreira. Em 1985, ela fez a sua estreia com o álbum Whitney Houston. O álbum vendeu 25 milhões de cópias em todo o mundo e lhe rendeu seu primeiro Grammy no ano seguinte. Em 1987, ela lançou seu segundo álbum auto-intitulado Whitney e realizou um show em comemoração ao aniversário de Nelson Mandela, olha só. Essa experiência a motivou a criar a sua própria fundação para ajudar crianças em situação de pobreza. A canção I Wanna Dance With Somebody pertence a esse álbum. Clock strikes upon the hour and the sun begins. Inicialmente não seria interpretada por ela, pois o seu produtor achava que não combinava com a sua voz. No entanto, após algumas modificações, ela cantou a música e se tornou um grande sucesso internacional. A década de 90 foi a melhor da vida de Whitney. O seu álbum I Am Your Baby Tonight vendeu 10 milhões de cópias e ela ganhou 4 prêmios na Billboard do ano seguinte. Em 1991, ela também cantou o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl, uma interpretação aclamada como uma das melhores já feitas. Todo o dinheiro que foi arrecadado com as vendas da música foi doado para a Cruz Vermelha. Já em 1992, a carreira de Whitney decolou com o lançamento de suas canções mais famosas e a sua participação em um filme que a tornou mundialmente famosa, além do apoio do ator que confiou nela e em seu amor até o último dia de sua vida. Além de sua carreira brilhante, Whitney Houston também teve experiências pessoais que marcaram a sua vida. Um encontro casual mudaria tudo para ela. Em 1989, ela conheceu Bobby Brown, um cantor de hip hop. O destino uniu seus caminhos e a partir de então eles se tornaram inseparáveis. E em 1992 deram um passo adiante e acabaram se casando. Love and to cherish. To love and to cherish. You were looking at their wedding videos, never before. Logo após o casamento, uma notícia alegrou seus corações. Whitney estava grávida. Em março do ano seguinte, ela deu à luz a sua filha Bobby Christina, trazendo, claro, alegria para toda a família, né? No entanto, antes desse momento de felicidade, houve uma perda dolorosa. Durante as filmagens de O Guarda-Costas, ela sofreu um aborto espontâneo. E apesar de sua dor, Whitney manteve sua tristeza oculta
durante as gravações, e ela conseguia nunca mostrar sinais de sofrimento. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia estar indo bem. No entanto, os problemas logo surgiram. Bob era conhecido como o bad boy que conquistou a princesa. O casamento com Whitney trouxe ciúmes e desafios, envolvendo-os em polêmicas que chamaram muita atenção do público. Um exemplo notável foi durante as filmagens de Um Anjo em Minha Vida, em 1996. Onde Whitney ficou grávida de novo. Infelizmente, mais uma vez ela sofreu outra perda enquanto Bobby Brown se divertia em uma festa. Essa notícia gerou críticas públicas acusando-o de ser um marido totalmente irresponsável. Tanto Whitney quanto Bob lutaram contra o vício em substâncias químicas desde a adolescência. A cantora teve sua primeira experiência aos 16 anos, junto com seu irmão Michael, e desde então lutou contra o uso de drogas. Durante a sua carreira, acreditava-se que ela havia superado essa fase sombria, mas a presença de Bob complicava as coisas e levava a cantora com frequência a mais recaídas. Rumores surgiram sobre encontros suspeitos com traficantes, momentos antes do seu casamento, durante as filmagens do filme O Guarda-Costas e até mesmo antes de subir ao palco para os seus shows. A vida pessoal de Whitney Houston foi repleta de altos e baixos, desafios e superações. Sua história é um testemunho da complexidade da fama e dos desafios enfrentados por uma das vozes mais poderosas da indústria musical. O casamento dela se tornou um turbilhão de problemas, e a imprensa não dava trégua. Mas os problemas de Whitney não pararam por aí. Uma entrevista foi a causa do declínio de sua carreira. Nessa ocasião, ela admitiu publicamente o uso de substâncias ilícitas. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Durante a promoção do seu álbum Just, Whitney concordou em conversar com uma jornalista chamada Diana Salger sobre sua música. No entanto, a entrevista tomou um rumo inesperado quando Diane mostrou a Whitney uma foto que revelava sua extrema magreza. Inicialmente, Whitney tentou justificar, dizendo que era devido ao estresse e hábitos alimentares totalmente inadequados, mas a jornalista foi implacável e conseguiu arrancar de Whitney uma expressão de terror, confirmando que ela estava lutando contra uma dependência química. Whitney dying. Crack rehab fails. Essa entrevista marcou o início de sua má reputação e desencadeou uma onda de rumores e críticas que Whitney e Bobby Brown tiveram que enfrentar nos anos seguintes, afetando assim as suas vidas pessoais e profissionais. A cantora foi criticada não apenas por isso, mas também por suas preferências sexuais. Vamos conhecer Robin Crawford, a pessoa mais próxima de Whitney Houston por muitos anos. Elas se conheceram durante a adolescência e tinham uma conexão única. Na verdade, a relação das duas ia além da amizade. No caso de você não saber, Robin e Whitney foram amantes nos anos 80. No entanto, assim que Whitney alcançou a fama, elas tiveram que manter o relacionamento em segredo. Robin aceitou essa condição por respeito a Whitney e permaneceu em silêncio por muitos anos, mesmo após a morte da cantora. A sua vida se tornou cada vez mais controversa, e no meio de todo esse caos estava sua filha, Bobbi Kristina, sofrendo com os escândalos envolvendo os seus pais. A sua infância foi difícil, com poucas oportunidades de ver a mãe, que estava sempre em turnês e shows, algo semelhante ao que Whitney havia vivido quando a sua própria mãe, a cantora Cissy Houston, também estava ausente durante longos períodos. Embora a infelicidade de sua filha fosse evidente, Whitney lutou para ser uma mãe melhor, enfrentando os seus próprios problemas, incluindo o processo contra seu pai, que era o seu empresário desde que ela se tornou famosa e que por um tempo desviava dinheiro da sua própria filha. Assim que Whitney descobriu que estava sendo roubada, ela demitiu o homem. Anos depois, ele reapareceu diante das câmeras, processando a cantora em $100 milhões por um suposto contrato assinado antes de 2000 e que não havia sido cumprido. No final do julgamento, Whitney teve que pagar a quantia acordada à empresa do seu pai, o que foi um grande golpe em sua vida. Após esse episódio, ela decidiu nunca mais falar com ele e rompeu todos os laços com o pai. Quando ele faleceu em 2013,
2003. Whitney não compareceu ao funeral e não disse uma palavra sobre o assunto. Um ano depois, a cantora finalmente decidiu enfrentar seu problema com substâncias e se internou em uma clínica de reabilitação por 5 dias para superar o sofrimento que a assombrava desde a sua adolescência. Poucos dias depois, ela iniciou uma turnê internacional, dando a entender que havia superado essa luta. No entanto, como todos nós sabemos, não foi isso que aconteceu. Em 2007, após o divórcio, Whitney Houston obteve a custódia de sua filha. Nos anos que se passaram, seu vínculo com Christie se fortaleceu. Ela se tornou sua confidente, sua melhor amiga e até mesmo a sua parceira de palco, enquanto lutava contra os seus vícios. Em fevereiro de 2012, Whitney estava programada para se apresentar na festa do Grammy Awards, ensaiando com a artista Kelly Prince apenas 3 dias antes, marcando a última vez que ela foi vista cantando. Na noite de 11 de fevereiro, a cantora foi encontrada inconsciente na banheira do seu quarto em um hotel em Beverly Hills. Seu cabeleireiro, que aguardava do lado de fora, decidiu verificar o que estava acontecendo quando ela demorou mais do que o normal quando ele a chamou. Para o seu horror e horror de todos, ele a encontrou submersa na água, sem sinais vitais. Imediatamente, ele ligou para o 911. A equipe médica tentou reanimar a cantora com manobras de ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 20 minutos, mas infelizmente não tiveram sucesso. A rainha do pop havia partido. A autópsia posterior revelou que momentos antes de sua morte, Whitney havia consumido não apenas álcool, mas também várias drogas alucinógenas, o que a levou a adormecer. A autópsia também revelou que o seu septo nasal estava perfurado devido ao uso prolongado de substâncias e suas cordas vocais estavam totalmente deterioradas, o que resultava em críticas dos próprios fãs sobre a sua voz em suas últimas apresentações. Após a morte de Whitney, quem ficou na pior foi a sua filha, Christie. Afinal, mesmo não tendo uma infância boa, ela amava muito a mãe e sempre estava disposta a ajudá-la. A morte da mãe a levou a um declínio bastante notório. Afinal de contas, ela nunca conseguiu superar e, assim como a mãe, também esteve algum tempo sob efeito de substâncias. Nos anos que se seguiram àquela noite dolorosa, Bobbi Kristina foi encontrada inconsciente em uma situação incrivelmente semelhante à de sua mãe, afogada em uma banheira em casa, produto de envenenamento minutos antes de adormecer. Para a surpresa de muitos, ela ainda apresentava sinais de vida e foi levada para uma clínica em coma. Kristina permaneceu acamada em uma maca por 6 meses até, infelizmente, falecer de pneumonia em 31 de janeiro de 2015, aos 22 anos de idade. Um destino trágico que os seus próprios pais iniciaram. E assim nós encerramos o vídeo de hoje, contando para você um pouco da história da grande cantora, a grande diva Whitney Houston, que infelizmente nos deixou. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Aproveite para deixar o seu like, deixe nos comentários a canção que você mais gosta de Whitney e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Te espero no próximo vídeo. Até lá!